Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 364 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 12 ao 18 do livro de Apocalipse. Vamos à leitura? Capítulo 12: A mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Capítulo 13. A besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos.
a besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e este número é 666. Capítulo 14. O cântico dos 144.000. Olhei, e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre os seres humanos, primícias para Deus e para o cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. As mensagens dos 3 anjos. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora que ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Uma voz do céu. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A colheita do fim dos tempos. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras.
Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Capítulo 15. Os anjos com os últimos flagelos. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todos sempre. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Capítulo 16. Ouviu uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro flagelo. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo flagelo. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro flagelo. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, ó santo, pois julgaste estas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Ele foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com um intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto flagelo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram de suas obras. O sexto flagelo. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo flagelo. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: Está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões,
e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, grande e forte. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos, e por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Capítulo 17. A grande prostituta e a besta. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Estão também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo. E a besta, que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. O anjo disse ainda: As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Capítulo 18. O anúncio da queda da Babilônia. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês,
porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. Ou quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Os lamentos dos admiradores da Babilônia. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria vão chorar e se lamentar por causa dela quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carruagens, de escravos e até almas humanas. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, ficarão de longe com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouros, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todos os pilotos e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros e os que ganham a vida no mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegrem-se por causa dela, os céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. A ruína da Babilônia é completa e definitiva. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva. Pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. E nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.